Sejam muito bem-vindas a mais uma aula aqui do Ateliê Arte Coisas. Na nossa aula de hoje, nós vamos preparar uma decoração no caderno brochura e plastificar. Isso mesmo, com uma técnica super versátil, você vai poder aproveitar em diversos cadernos. Esse é um dos projetos do nosso box Mãos Criativas. E para maiores informações, é claro, é só acessar o nosso site, que é o www.atelierdecoisas.com.br ou chamarmos pelo WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, certo? Então, eu te desejo uma boa aula. Então, agora a gente vai fazer esse revestimento. Começando a cortar os papéis que vai no fundo e a nossa guarda no craft. Então, a gente vai tirar a medida do nosso caderno e a gente vai descontar em torno de meio centímetro de cada lateral. Então, a medida que eu vou considerar aqui vai ser 19,5 por 27,5, tanto na parte externa quanto na parte interna. Essa pastinha aqui da borda, ela não vai ser considerada, então a gente vai considerar a cor, né, tanto na margem quanto na lombada do próprio caderno. Então, vamos lá. Na ausência da guilhotina, basta você medir pelo avesso do papel, que vai dar super certo também. Vamos começar pelo craft aqui. Então, a medida é de 19,5 por 27,5. Em ambas, tá? Então, o craft vai ser nossa guarda, que é essa parte interna. 19,5 por 27,5. Feito isso, a gente vai cortar essa folha. Aqui praticamente não tem muito lado, porque a gente vai considerar o xadrez dela. Então, eu vou considerar também o 19,5. Por 27,5. E aí, eu vou considerar, já nessa daqui, eu vou considerar bem certinho, ó. Então, eu vou considerar dentro do 19,5 essa borda floral. Certo? Eu vou tirar aqui, ó, o código. Pra não perder muito da minha base. E aí, sim, eu vou cortar a altura de 27,5. Perfeito? Então, ela vai ficar assim. E daí, a gente vai colar no nosso caderno. Então, eu vou pegar aqui o caderno. A princípio, eu vou colar a capa, tá? E vou colar a parte de trás. Por quê? A guarda, ela só vai depois da plastificação. Então, eu vou colar primeiro essa parte, vou fazer toda a nossa montagem aqui de elementos e tudo mais. E aí, depois que eu plastificar aqui, eu vou fazer o acabamento com a nossa guarda, tá? Então, cola branca nesse momento. Vou pegar meu rolinho de espuma aqui. Já deixa também aí próximo a dobradeira e a espátula. E vou pegar a minha, aqui um apoio para passar cola. Vou passar cola no papel.
bem caprichado. Se bem que pela capa ser plastificada, né, é facinho de colar esse papel. Eu vou vir aqui, ó. E eu vou colar meio que centralizando mesmo, deixando essa margenzinha verde. Como eu falei, como ela é plastificada, é fácil de eu deslizar meu papel, considerando a quantidade de cola que eu passei em tudo certinho. Vou colocar esse aqui pra cá. E aí a gente vem, ó. Vou passar bem no cantinho. Certo? E aqui também. Vou colar fazendo da mesma maneira. Então, eu venho. Vou apoiar aqui. Capricha principalmente nas extremidades. O apoio justamente é pra gente conseguir chegar até o canto e passar cola, pra não faltar a cola. Ó, caprichou aqui. Tá bem. Tirar essa aqui pra não sujar nada. Passa bem a espátula. Também simples. Feito isso, a gente vai pensar na decoração. Então, a gente vai utilizar a cartela, que tem a máquina e a palavra jornada, e as flores, né? E os elementos. Os elementos já tinha ficado de lição de casa para recorte. Eu optei por colocar eles, mas também vocês podem criar aí composições com mais elementos que tenham no papel, tá? Na maioria deles eu apliquei a fita relevo, que é essa fitinha banana aqui, tá? Pequenos pedaços, ó, pequenos pedacinhos. Eu deixei aqui para aplicar o da borboletinha. E nesse daqui eu nem apliquei, porque eu vou colar com cola mesmo, tanto ele como a chave. Mas aqui também não tem segredo, ó. Coloquei na base, que normalmente cortar na tesoura estraga a tesoura, tá? Venho sempre com uma cola branca e reforço a colagem da fita relevo, mesmo ela sendo autocolante. Por quê? Porque às vezes ela pode soltar com o tempo, né? E ficar solta, mesmo dentro do plástico, começa a cair os elementos. Então eu gosto de fazer dessa maneira, que eu acho mais seguro, certo? Feito isso, a gente já vai fazer um detalhe aqui, que eu decidi dar uma aquarelada no aplique. A gente manda às vezes os apliques nesse tom meio de beijinho, e vocês podem, né, trazer um pouquinho mais de detalhe colocando cor. Eu escolhi esse tom de verde, que é um verde que a gente já tinha aí, que chama alecrim, para dar uma aquareladinha. E aí, vou fazer isso nessa máquina só para dar um tomzinho nela. Então, ó, bem simples, tá? Pincel redondo. Independente de ser um caderno verde ou não, eu usei o tom verde, tá? Naquela primeira proposta que o caderno era amarelinho, eu também usei o verde. Pego uma gotinha e eu vou fazendo um movimento circular. Ó. Deixa eu aproximar aqui da câmera.
eu venho e vou só, ó, fazendo um movimento circular, trazendo um pouquinho de cor, ó. Vou fazer isso em toda a minha câmera, tá? Posso fazer isso com outras cores também. Posso fazer com rosa, se preferir, com o próprio amarelinho. É só justamente para trazer uma corzinha. Movimento pequeno. E vai preenchendo todo o aplique. Sem segredo. Pronto. Basta para ficar bem fofinho, bem delicado. Feito isso, vou deixar secar naturalmente. Enquanto está secando, eu vou colando, então, os outros elementos que são no papel, tá? Vamos lá. Começar, então, pela moldura. Aí, eu removo essa película amarelinha aqui e vou reforçar também, nesse momento, com a cola, tá? Justamente para ambos os lados ficarem reforçados, tanto esse pedaço que eu colei, a fita banana, como aonde eu vou aplicar. Então, ó, eu apliquei mais ou menos aqui, entre as flores ali. Só que eu vou dando uma movimentada. É legal, é que aqui eu já tenho mais uma noção, tá, gente? Mas sempre que for montar uma diagramação, é bacana que vocês façam assim, ó, primeiro, para ter uma noção espacial, sabe? Porque senão a gente começa colando lá em cima e depois acaba que não cabe as outras coisas que a gente quer colocar. Então é bom a gente sempre, antes, dar uma visualizada, né, no que a gente tá colocando, ó. Aí eu vou vir e vou colocar a palavra jornada. Daí eu já defino o espaço que eu tenho em cima e embaixo, para diagramar o restante do meu caderno. Tem mais elementos, né, como eu falei, tem os balões também aqui, tem outros elementos no papel que eu acabei não usando. Eu coloquei aqui o cartão postal meio tortinho. Vou colocar a máquina. Temos máquina de 2 gerações, né, aqui. Nossos minutos. E aqui a chavinha, olha só, eu abri ela, eu vou encaixar ela aqui.
para colar ela mais para baixo aqui. Vai ficar meio com esse aspecto soltinho. Aí nós temos a borboletinha aqui, para depois finalizar ali com o restante. Percebam que, né, eu só encosto, porque se eu precisar movimentar ainda, eu tenho essa possibilidade de movimentar. Porque, ó, aqui vou colocar o galinho. Gosto. Eu gosto desse balanço, assim, que faz. Acho que posso até descer um pouquinho mais as flores. Pra elas ficarem assim. Dou uma falsinha maior de cola. E aqui também vou aproveitar, ó, pouquinha cola para não sobrecarregar, ficar marcado. Eu vou colar de uma maneira que a pontinha, ela fique aqui embaixo da chave. Vai ficar com um aspecto meio... não sei de onde vim. E aqui vou colocar também uma falsinha de cola. Pode ser colado com cola quente, tá? Minha cola quente não tá por aqui, então eu vou colocar cola branca mesmo, nesse momento. E é isso. O que eu aconselho, gente, que eu senti uma diferença? É fazer a montagem do caderno, né? E já fazer a plastificação. Por quê? Eu senti, nesse aqui, especialmente no outro que eu fiz, que quando a gente deixa para plastificar depois, muitas vezes ele vai vai envergando um pouquinho assim, e depois é mais chatinho de plastificar. Não é que não dá, ele dá, percebe que ele fica perfeito. Mas é como se a cola fosse secando e fosse estruturando um pouco mais a capa. Então, assim que ele ainda tá lisinho, é vapt-vupt pra gente fazer a plastificação, tá? Então, vou aproveitar aqui, já tô aqui, e já vou plastificar ele aqui com vocês. Vou cortar primeiro aqui o plástico. O de vocês eu já mandei no tamanho certo. Mas o meu eu vou refilar aqui e aí a gente já faz essa plastificação para ficar prontinho esse caderno e já cola também a nossa guarda. Vou deixar esse aqui que a gente também vai utilizar. Vou pegar meu plástico aqui pra gente... Bem fácil, viu, gente, plastificar. Acho que esse daqui, para eu facilitar agora, eu vou colocar até uma gotinha de instantânea.
tô com medo dele cair na hora que eu estiver manuseando o meu plástico. Então, aqui, eu vou cortar, né, 1,5 cm em volta, por volta daqui já é suficiente, tá, gente? Então, não precisa de mais. O de vocês, talvez, eu tenha mandado até com uma folguinha a mais aí, mas não precisa de tanto excesso, não, tá? Então, aqui, ó, eu vou, inclusive, ó, dar uma refiladinha. Parece que tá maior, mas é que tá com um papel de seda, tá? O meu plástico tá menor do que tá... Porque, de fato, como eu falei, não precisa ter muito excesso, não. Eu vou até seguir agora. Uma régua tradicional aqui. Então, a única coisa que eu vou dar uma olhada é se tem alguma sujeirinha, né, assim, porque às vezes no manuseio cai um pelinho, uma coisinha. Então, vamos fazer isso, ter este cuidado, né? Vou vir aqui, ó, vou fazer isso, certo? Deixei mais ou menos aqui um dedo e meio, e aqui eu vou refilar também, pra não ficar tanto plástico, tá? Então, ó, dê uma alinhada aí, de vocês também. E faça que fique no máximo 1,5 cm, perfeito? Ou 2, porque, né, tá mais altinho. Não precisa de muito. E eu gosto de começar a prender pela parte de trás, que tá mais próxima aqui. Mais próxima base da capa aqui, né? Então, venho aqui, ó. Vou pegar minha fita crepe. E vou simplesmente prender. Simplesmente prender, sem muito segredo mesmo, tá? Faço aqui a dobradeira. Eu prendi a princípio. E daí eu vou vir aqui, prender só aqui essa pontinha para ela não ficar dobrando também. E aí eu vou vir aqui e vou puxar um pouquinho, levemente. Por quê? Porque eu vou fazer isso aqui, ó, e fazer com que meu caderno tenha esse movimento, tá? Eu não posso puxar muito, porque senão aqui, ó, eu perco a estrutura dele. Se puxar muito, vai ficar muito rígido, tá?
Então, eu venho aqui, dou uma puxada de leve, simplesmente para eu manter, né, o revestimento, mas não precisa puxar muito, que nem quando a gente faz, quando as capas são soltas, tá? Eu vou puxar, mas eu vou respeitar o movimento do caderno, ó. Tanto que quando eu fechei ali, ó, ele deu uma puxada, por quê? Não precisava tanto, tá? Então, aqui ele vai ficar firme, vai ficar preso, né? Mas não, tipo, muito firme. Vou ver aqui, ó. E vou fazer, então, também nesse sentido. Primeiro, então, prendo as verticais. Feito isso, ó, o caderno tá fechando, né? Tá esticadinho, tá bonito, ó. Aqui, principalmente, ele tá certinho, não tá reforçando nada. Ó, tá vendo que ele tem um brusminho aqui? Eu ainda tenho a possibilidade de tentar resolver isso. Peguei aqui com a régua. Fiquem sempre atentas a essas coisas que podem aparecer, tá? Antes de terminar totalmente. E o que eu vou fazer? Eu vou cortar as pontinhas. Então, eu vou vir aqui, vou pegar uma tesoura e vou cortar, ó, no ângulo. E essa ponta que sobra também, ó. Vou fazer isso nos 4 cantinhos, ó. Ângulo. E essa pontinha aqui que sobra aqui, eu venho, ó, e corto rente. Mesma coisa aqui, nesses dois, ó. Ângulo, tá vendo? Ângulo de 45. Venho aqui, e a parte interna eu posso cortar retão mesmo. E aqui a mesma coisa. Ângulo de 45 graus. E deixa eu dar pra melhorar um pouquinho. Cuidado, gente, com essas pontinhas, que elas são expert em tentar entrar dentro da nossa plastificação. Como fica um bolsinho, uma barriguinha aqui, às vezes esses pedacinhos caem. Então, cuidado com eles, certo? Feito isso, a gente vai pro pulinho do gato de como revestir o caderno brochura. A gente vai vir aqui e vai cortar aqui, ó, nessa parte aqui, que ela é solta, tá vendo? Tem uma parte que é solta. A gente vai cortar o plástico nessa direção. Então, eu vou vir aqui, ó, e eu vou cortar aqui até aqui. Então, ó, tá dando pra ver uma faixinha de mais ou menos 1 centímetro, que é justamente aonde eu vou encaixar, tá? Então, eu venho aqui, ó, faço em ambos os lados. Dou um picote e dou um picote. Até o limite. E aí, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Um boleador, um fundo de um pincel, eu venho, ó, e vou encaixar lá dentro, ó. Eu encaixo lá dentro esse plástico. Ó, vamos fazer aqui. Vou vir aqui, ó. E eu forço essa parte aqui, ó. Porque é solta. Na estrutura do brochura, essa partezinha do miolo é solta. Então, eu só vou terminar agora de revestir, ó, esse lado e esse lado. Então, viu como é fácil, né? Muito facinho. Então, não precisa cortar reto para não ficar aquele traje para fora, basta cortar e encaixar nessa parte solta. E agora, aqui sim, eu posso, né, tirar todo o vácuo, né, nessa parte aqui. Então, eu venho agora
com a fita crepe. E aí agora eu puxo assim, pra deixar bem coladinho, justamente pra tirar qualquer arzinho, assim, ó. Deixar bem esticadinho. Mesma coisa aqui, ó. E aí, aqui, a gente vai finalizar com a guarda de craft. Ó. Lisinho, tá vendo? Lisinho, lisinho. Bem acabadinho. Vamos aqui também. Esse lado aqui. Então, ó, aqui ainda é mais fácil, porque como tem as coisinhas, é mais fácil do peso ficar esticado, certo? Então, enquanto eu vou terminando de colar aqui, eu vou chamar um pouquinho do que é o ateliê de coisas para vocês conhecerem, certo? Daqui a pouco eu volto pra gente colar a guarda. Já ouviram falar em Shake Box? É um aplique decorativo que tem uma espécie de janela transparente e o recheio fica solto. Geralmente usamos em scrapbook, mas ultimamente eu tenho usado em tudo. Ao chacoalhar, o conteúdo interno se movimenta e cria um efeito visual muito divertido. Normalmente, ele é composto por 4 partes. 2 camadas de MDF para dar altura, o acetato cortado também no laser e o acabamento, que pode ser em acrílico ou MDF. E claro, todos esses modelos você encontra aqui no Ateliê de Coisas. Bom, tudo revestido, certo? Já colei a guarda desse lado aqui e agora a gente vai colar desse ladinho aqui da frente, certo? Se sentir um pouco inseguro, vamos colocar um paninho assim pra não machucar, não atretar aqui a nossa capa. Aqui ela ficou mais cheinha agora. Então, vamos pegar nosso craft que a gente já tinha cortado, certo? E vamos passar a cola em todo ele. Em todo ele. Pra gente finalizar o nosso projeto aqui. Principalmente nos cantinhos. Então, eu venho aqui, ó, me preocupando justamente em tampar toda a parte da fita crepe que eu fiz, ó. Com a quantidade ideal de cola, com a colinha certa, não precisa se preocupar, porque o papel, ele vai escorregar até onde ele precisa chegar. Então, a gente vai, ó, e passa caprichando aqui nos cantinhos.
Venho com a espátula maior. E finaliza essa nossa guarda, ó, bem coladinha. E belíssima pra gente usar. Então, ó, ambos revestidos de papel com o acabamento. E olha só que lindo que ficou o nosso caderno ao fim da nossa aula. Todo decorado, plastificado, parte externa, né? Toda a parte interna já com a guarda também, todo coladinho. Uma técnica super legal que eu tenho certeza que vocês vão utilizar em outros projetos. Então fica aqui meu convite para a nossa próxima aula com mais dicas e mais um passo a passo preparado com muito carinho. E não esqueça, qualquer dúvida, só nos chamar pelo WhatsApp ou entrar no nosso site que é o www.atelierdecoisas.com.br. Um super beijo e até breve!